De tempos em tempos, um filme adolescente surge. Às vezes pode até passar despercebido, mas acaba influenciando gerações e virando febre. John Hughes fez isso muito bem nos anos 80, com suas comédias cheias de jovens estereotipados. Nos anos 90 e 2000, as Patricinhas de Beverly Hills e Meninas Malvadas foram modelos para vários similares. Contudo, na maioria dos casos, poucas obras no fundo retratavam a realidade geral. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Este vídeo é uma parceria com a Imovision, uma distribuidora de filmes independentes que há mais de 30 anos ajuda a divulgar pelo Brasil obras de vários gêneros e cantos do mundo. Como sabemos, o Brasil possui uma extensa produção cinematográfica, mas infelizmente não tem um sistema de distribuição que leve muitos desses títulos incríveis às pessoas. Acontece que a Imovision, além de loja virtual, tem o próprio serviço de stream, a Reserva Imovision, onde você pode ter acesso a filmes nacionais de todos os tipos, conhecer clássicos renomados e até o cinema francês e iraniano, com obras que fogem do padrão hollywoodiano. Afinal, muito do que entendemos de cultura pop deriva da influência estadunidense. Quando a cultura pop se formou lá nos anos 60, surgiu em meio à explosão da cultura de consumo. Para completar, nasceu para dialogar com a cultura erudita, mas visando um público maior e, por consequência, mais jovem, como conta o historiador Martim César Feijó. Daí esse interesse de Hollywood em criar histórias que virassem moda entre adolescentes. Ainda lá em 1978, em Grease, a protagonista precisa deixar de ser tímida e inocente para vestir couro e fumar para ser aceita. Mas não só por questões de identidade social, mas porque, teoricamente, timidez e inocência não movimentam o capitalismo. E o pop é exatamente isso. Ele é muito mais consumido do que vivido. É a arte dialogando com o consumo sem pudor, diz Feijó. Claro, não é difícil se cativar pelos gazeteiros de Curtindo a Vida Doidado, ou com as excluídas de Jovens Bruxas, ou com o bullying sempre presente nas obras de Patricinhas. Mas sejamos realistas, que nem todo jovem de 16 anos tem um carro como os vistos nesses filmes. Esses anos 80 foram o auge das revoluções lá. Aqui o país saía de uma ditadura e o povo começava a reaprender o que significava ser jovem e livre. Daí a explosão do rock na música, com letras de Cazuza e Renato Russo, que incitavam os jovens a repelir a influência da cultura estadunidense. Já que no cinema daqui, Hollywood continuava sendo o modelo base. Só no início de 2010 que filmes com jovens começaram a ganhar profundidade, como Os Reis do Verão e O Verão da Minha Vida, de 2013, que abordam a masculinidade frágil. Mas mesmo que eles tenham evoluído para longas mais diversos, como Lady Bird, Com Amor Simon e Booksmart, essas tramas ainda aparecem sobre jovens privilegiados, num contexto diferente do nosso. E é aqui que o filme dirigido por Chico Teixeira se destaca, Ausência, de 2014. Na trama temos Serginho, um menino de 14 anos que se vê responsável pela própria família após seu pai os abandonar. Só que Serginho tem um irmão pequeno, uma mãe viciada em álcool, desempregada, trabalha numa feirinha e só tem um circo amador para se distrair. Através de Matheus Fagundes, entendemos que o protagonista não tem estruturas para ser o adulto que todos querem, mas em nenhum momento ele é visto como a criança que ainda é, nem pelo professor interpretado por Irandir Santos. O que é irônico, pois esperamos que o homem, pela sua profissão, perceba que o garoto que lhe entrega verduras é um menino sensível, carente e sem suporte. Então Serginho precisa descobrir sozinho como funcionam as coisas, seja através da primeira paixão ou do trabalho forçado. Óbvio que filme com temática escolar tem grande apelo, então por que não descobrir que estudantes de Israel são mais parecidos com brasileiros do que as patricinhas de Meninas Malvadas? Em Andaimes, de 2017, a Cher tem um pai controlador que sonha que o filho assuma os negócios já que está doente. Se diante do pai o jovem é carinhoso,
Na escola, ele desconta sua pressão, se revelando impulsivo, às vezes violento e bastante folgado. Ele não vê problema em chamar professoras de vadia ou interromper a aula quando quer. A atenção de Asher só é desviada quando nota que o professor de literatura é diferente. Um homem calmo, visto como pulso mole, mas que faz Asher, de repente, se questionar sobre si. A história não é uma sociedade dos poetas mortos em hebraico, até porque a escola é pública e os estudantes não são homens brancos de elite. Matan Yair, o diretor, de fato foi um professor de ensino médio, e Asher, um ex-aluno seu com experiências parecidas, o que dá ao filme um toque natural, seja na atuação de Asher ou das situações que culminam em atos típicos da juventude, como explosões e dúvidas, num período em que o que mais sentimos, no fundo, são medos e vontade de ser amado. Embora esses temas pareçam bobos, nos ajudam a lembrar que um dia quase todo mundo já foi assim. Afinal, nem todos sabem o que é ser adulto, mas todo mundo já soube como foi um dia ser jovem. As realidades de Serginho e Asher são muito mais universais do que os dramas de popularidade de 90% dos filmes e séries estadunidenses. E mesmo que gostemos disso pela sensação de escapismo, tramas que abordam diferenças sociais são as que mais fazem sucesso aqui, desde novelas a seriados. Não à toa, todo mundo odeia o Chris, mesmo sendo de fora, é amada pelo povo, porque a família ali mostrada é similar à de milhões de brasileiros. Claro que nem sempre a gente quer lidar com a realidade. Talvez por isso, com o tempo, Atração Mortal e Jovens Bruxas tenham se tornado clássicos cultos amados, porque em sua época esses filmes tentaram subverter o gênero, inserindo no contexto escolar uma pitadinha de terror. E é nessa vibe que Mate-me por Favor se encaixa. Dirigido pela carioca Anita Rocha da Silveira, o filme de 2015 é um suspense com requintes de horror. Nele, Bia é uma jovem de classe média, de repente rodeada por mortes causadas por um serial killer. Mas diferente dos sustos óbvios de Hollywood, a tensão na obra de Anita é construída gradativamente e metaforicamente. Não há nenhum adulto no filme inteiro, exceto por suas vozes. A mãe de Bia, por exemplo, some misteriosamente. E ao contrário de como normalmente garotas são representadas, Bia e suas amigas têm personalidade própria e um interesse mórbido pelos crimes e se divertem ao imaginar o assassino e suas vítimas. Aqui a tensão se relaciona divertidamente com a própria puberdade. Bia tem 15 anos e experimenta sua libido ao mesmo tempo em que percebe outros motivos para sentir curiosidade por um assassino. O filme também mostra a solidão e vulnerabilidade dos jovens de maneira diferente, mostrando as meninas num terreno baldio, os irmãos com fome no sofá, ou um culto religioso promovido apenas por adolescentes. Assim, o filme consegue ser direto, mas cheio de simbolismos, bem-humorado e sangrento, porque é o que a juventude nada mais é: assustadora, bizarra, exagerada e incompreensível. Em se falando de metáforas e realismo, chegamos nas produções atuais, onde não podemos esquecer da queridinha do momento, Euphoria. Euphoria não chega a ser simbólica demais, apesar das danças irreais no meio da rua e da vibe vintage. Sua premissa é ser brutal, impactante e enfim colocando jovens não como donos de suas vidas, mas como frutos de erros passados, da irresponsabilidade de seus pais ou da injustiça social de seu país, o que já é um avanço. A série é até para maiores de 18, reforçando que nem devia ser vista por menores. Curiosamente, a série foi inspirada em outra do mesmo nome, de 2012, mas israelense e muito mais brutal, o que mostra que as produções conservadoras dos Estados Unidos ainda têm medo de ousar e se comprometer o suficiente. Assim, Euphoria ganha aquele ar repleto de filtros nostálgicos, como se estivesse no limbo. E aqui podemos citar o suspense russo Jumpman, lançado em 2018. Um ano antes de Euphoria. Dirigido e escrito por Ivan Tverdovsky, a história também tem uma vibe de conto de fadas, entre o real e o lúdico. Porém na trama temos Denis, um jovem que foi abandonado quando bebê num orfanato e que se vê já aos 16 anos prestes a voltar para sua mãe, uma mulher imprevisível.
pois, ao invés de seguirem como uma família comum, a mãe se aproveita da condição genética do filho, de não sentir dor, para lhe enfiar numa gangue que aplica golpes. Lá, Denise é obrigada a pular na frente de carros em movimento, para que seus motoristas sejam chantageados. Novamente, temos a mesma premissa. Um adolescente carente, solitário e, portanto, facilmente manipulável, em especial por aqueles em quem devia confiar. Mas o filme não deixa também de parecer uma metáfora, já que o próprio diretor descreveu seu longa como uma fábula. O problema de Denise com a dor seria como Tverdovsky enxerga a juventude que nasceu já sob o regime de Vladimir Putin. Não à toa, uma mensagem vez ou outra aparece pelo filme. Há aqueles que pulam e aqueles que fazem os outros pularem. Diferente da série de Sam Levinson, o russo cria uma obra que expõe e alfineta sem medo de incomodar, e ainda assim sendo artístico e brutal. Lembrando que a ausência, Andaimes, Mate-me por favor e Jumpman podem ser encontrados no catálogo da reserva Imovision. Link na descrição. Lá você pode conhecer outros títulos com a mesma temática, ou filmes diversos e premiados com profissionais do mundo todo. A Imovision também tem um canal no YouTube, onde você pode ficar antenado com os lançamentos e se sentir motivado a procurar obras diferentes. Hollywood influencia o mundo desde os anos 30, mas hoje, com a internet e streamings novos que distribuem filmes que antes não tinham a chance de chegar a todo mundo, continuar preso ao cinema estadunidense é uma escolha, e não mais a única opção.